Olá! O mundo acendeu alerta depois que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Mas não são só esses dois países que estão em conflito. Segundo dados do Conselho de Relações Exteriores, órgão internacional criado em 1921, as guerras ativas no globo se concentram na África, no Oriente Médio e na Ásia Meridional. No programa de hoje, vamos saber como vivem os brasileiros em áreas de guerra e como eles têm se mantido em segurança. Vamos falar com um brasileiro que fugiu da Ucrânia e se refugiou na Croácia e uma brasileira voluntária. Também vamos saber como é viver do lado israelense, próximo à faixa de Gaza, alvo de décadas de disputa territorial entre Israel e Palestina e de frequentes atentados. Vamos começar com a Ucrânia. Mais de 3 milhões de pessoas fugiram desde que a Rússia iniciou a invasão do país em fevereiro, segundo a ONU. Cerca de 150 mil cidadãos estrangeiros saíram daquele país. Foi o caso do nosso convidado, o Gabriel. Ele escapou da Ucrânia logo após os primeiros bombardeios. A rota de fuga passou pela fronteira, no trajeto até a Alemanha. Hoje ele vive na Croácia, em Dubrovnik, e ele conta pra gente como foi estar em meio à guerra. Meu nome é Gabriel Costa, eu sou brasileiro, nascido no interior de Goiás, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Campos Belos, e viajei o mundo. Depois de viajar o mundo, morei nos Estados Unidos, morei na Argentina, na Alemanha, e um dia na Argentina eu conheci um amigo que ele era da Ucrânia, ele era de Kiev. E foi a primeira vez na vida, na verdade, que eu conheci alguém da Ucrânia. Depois do início da Primeira Guerra, foi em 2014, 2015 que eu fui para a Ucrânia. Eu fiquei 3 meses tentando aprender o russo, fiquei 8 horas com a professora todos os dias, até que no final dos 3 meses eu já estava falando bem. E depois desse tempo eu olhei para trás, estava na Argentina, já fazia alguns 4 anos, olhei e falei assim, cara, eu não quero ser doutor, eu não quero ser médico, eu vou deixar isso aqui e vou para a Ucrânia. Eu fui para lá, para a Ucrânia, comecei como professor de inglês, e aí foi um longo trajeto na Ucrânia. Sabe, você viver na Ucrânia era viver em um país em guerra naquele momento. Eu cheguei em 2019 pela segunda vez na Ucrânia e as pessoas têm que imaginar a seguinte situação. Você estar na Ucrânia naquele momento era estar em um país de guerra em 2019. A guerra começou em 2014, no final de 2014, começo de 2015. Não lembro exatamente a data, mas foi por aí. E assim, o tema recorrente na sociedade ucraniana era a guerra. Mas eu nunca na minha vida imaginei em dizer, tipo, aqui vai ter guerra. No dia que tudo aconteceu, né, que foi no dia 24, na quinta-feira, às 4 horas da manhã, quando eu tava dormindo, meu namorado acordou primeiro, saiu correndo. Quando a gente olhou que a bomba estava caindo, foi que realmente, assim, às 4 horas da manhã eu fui acordado com a bomba caindo próximo da minha casa, no aeroporto. Eu falei, não, peraí, eu acho que a guerra tá começando. E daí foi quando minha trajetória começou. Meu namorado foi pra casa da tia dele pra ficar com ela lá e desde o começo ele falou, sai do país, você precisa sair. E foram, no total, 7 dias, desde que nós saímos de Kiev, desde que eu saí de Kiev até eu chegar em Berlim, foram 7 dias. A gente chegou na fronteira, ficamos esperando cerca de 30 horas na fronteira, 30 horas de espera pra não dar certo. Tivemos que desistir, voltamos para Chernovtsi, que é uma cidade ucraniana, dormimos lá um tempo, depois voltamos de novo para uma outra fronteira da Moldova, foi que finalmente a gente conseguiu sair pela Moldava, e aí foi quando começou toda a fuga. Então assim, eu dirigi da Moldova até Berlim, são cerca de quase 2.000 quilômetros. Eu dirigi todo esse trajeto só, então a gente teve que ir até o sul da Moldova para poder passar numa fronteira que tivesse menos gente. Entramos ali na Romênia, depois passamos da Romênia, fomos para a Hungria, depois da Eslovênia para a República Tcheca, depois da República Tcheca para a Alemanha. Eu sei que foi um trajeto muito grande. E
Durante todo esse trajeto, eu vou dizer para vocês, do dia primeiro que eu saí de Kiev até o final desse trajeto, parece que eu estava vivendo um sonho. Para muita gente no Brasil, a pergunta que eu faço para, responder esse vídeo é: o quanto você estaria disposto a dar para defender as bandeiras de liberdade e democracia? E essa resposta que a Ucrânia disse: nós estamos dispostos a dar tudo, até mesmo a nossa própria vida, para defender a democracia e a liberdade, que é justamente o que eles estão fazendo agora. Para falar sobre a situação nessas áreas de conflito, convidamos a doutora em Direito Internacional, Luciana Diniz Durães Pereira. Bem-vinda, doutora, ao Como Funciona Aí. Muito obrigada pela sua participação. Primeiro aí essa resposta, se vale tudo pela democracia, como a gente viu aí o Gabriel. E a segunda, como é que os países se prepararam, quais as leis que eles têm, convenções, para receber esses refugiados? Olá, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar novamente com vocês aqui da TV Justiça. Bom, se vale tudo pela democracia, acho que se não valer pela democracia, vale-se pelo quê? Porque a despeito da democracia ser um espaço absolutamente complexo, mas complexo porque rico em cultura, múltiplo e plural, e a gente tem que entender que nas democracias quase sempre a gente perde, mas nessa perda é que está a beleza da democracia, porque você tem espaço para pleitos diversos, para vontades diversas, para vozes de muitas cores e formas e locais, mas a democracia não é um espaço também fácil de sobrevida do político. Se assim fosse, né, desde lá de trás, da Grécia Antiga, não teria sido um espaço de tanto debate, e esse debate que apresenta-se na sociedade internacional de forma ainda mais complexa, porque os desejos e as pautas são inúmeras, né? Mas ainda é o espaço do florescimento, das possibilidades. Então, eu acho que sim, vale tudo pela democracia. Os estados têm uma grande convenção internacional, aqueles que são delas signatários, e são muitos, inclusive o Brasil, que é a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, com seu protocolo adicional de 1967. E, para além disso, estados como o Brasil e outros tantos têm legislações internas que vieram a pormenorizar ou até mesmo expandir essa proteção dada aos chamados refugiados. Fora isso, inúmeros tratados universais e regionais de proteção de pessoas que estão em situação de deslocamento forçado ou que há uma tangenciabilidade dessa situação com outras questões relativas à necessidade de proteção acolhida, como, por exemplo, apátridas ou aqueles que estão em situação de apatridia, solicitantes de refúgio, migrantes e os trabalhadores migrantes e suas famílias, enfim, no sentido mais amplo das migrações. O Brasil, por ter, né, esse compromisso internacional, haja vista a sua vinculação à Convenção de 51 e ao seu protocolo adicional de 67, o Brasil faz parte, né, do grande campo principiológico dessa convenção, que talvez seja o seu artigo mais importante, né, ali o core, o centro dessa convenção, que é o artigo 33, que dispõe sobre o chamado non-refoulement ou não rechaço, no qual o país é obrigado a ter um mecanismo interno, que aí ele vai escolher qual é o seu marco jurídico ou seu marco jurídico administrativo para a proteção desses chamados refugiados. Mas uma coisa e o Brasil tem uma lei especial, que é a 9474 de 97, e a gente tem também a Lei de Migrações de 2017, que veio, né, a repaginar toda a nossa forma de acolher os chamados migrantes e imigrantes, reformando aquilo que já era muito ultrapassado, que era a nossa antiga legislação dos anos 80. Agora vamos para a fronteira da Ucrânia, do lado polonês, onde uma brasileira é voluntária na ajuda às vítimas da guerra. Clara, como está a situação aí? Olá, meu nome é Clara Magalhães, sou criadora do Frente Brazucra, um grupo de brasileiros que opera na guerra da Ucrânia. O grupo começou no primeiro dia de guerra,
com uma oferta minha para que se houvesse algum brasileiro saindo do país que precisasse de algum lugar para ficar na Europa, eles poderiam ficar no meu apartamento na cidade de Leipzig, no leste alemão. No mesmo dia, na quinta-feira, a gente já criou um grupo no Telegram para poder ali concentrar todos os pedidos de ajuda e as ofertas também que tivessem de pessoas querendo ajudar. A gente já notou que o problema não era o que fazer quando chegasse na Europa, o problema era sair da Ucrânia. E a gente virou uma operação de resgate. Com o passar do tempo, a gente cresceu a operação, virou uma operação mais estruturada, com parte de logística, operacional, redes sociais, jurídico, contabilidade, e a gente também começou a avançar os trabalhos de entrega de mantimentos e medicamentos dentro da Ucrânia. Depois, né, de algumas semanas de ter feito a retirada de brasileiros e outras nacionalidades também do território ucraniano para a Europa, foram mais de 100 pessoas resgatadas pelos nossos carros terrestres. Hoje o nosso foco é na entrega de mantimentos e donativos que a gente recebe de diversos vilarejos e diversas cidades onde não chega uma ajuda humanitária como Cruz Vermelha, Caritas, né? A gente é o mais próximo que você tem aqui de uma ajuda humanitária no noroeste ucraniano, mais ou menos ali entre as cidades de Lutsk, indo até Kiev. Você pode ver que eu estou num centro de refugiados na fronteira do lado polonês. O fluxo aqui na fronteira, vocês podem ver que reduziu muito comparado aos primeiros dias, né? Se você comprar outras filmagens, mas o que aumentou foi a demanda interna por medicamentos, por comida, por exemplo, nas cidades que são liberadas, né, da invasão russa, Irpin, Bursha, alguns subúrbios de Kiev, não chega realmente uma ajuda, então a gente presta o serviço de tentar fechar esse gap e ajudar as pessoas que estão lá vivendo ali um momento extremamente traumático, delicado, né? E a gente vê um engajamento muito, muito grande e uma sensibilização gigante por parte da comunidade brasileira. Doutora Luciana, a gente viu aí o relato da Clara, emocionado, inclusive ela está lá prestando serviço num campo de refugiados, na fronteira. Eu queria saber como é que funcionam essas missões humanitárias em países estrangeiros e de que forma funciona aí a proteção para esses voluntários estrangeiros, incluindo a Clara, que é uma brasileira que está lá. Na verdade, toda vez que existe um conflito armado, interno ou internacional, desde 1949, quando a gente teve a assinatura das 4 convenções de Genebra para a proteção do pessoal em guerra, e aí seja prisioneiros, ex-prisioneiros, membros da Marinha, dos Exércitos, da Aeronáutica, náufragos, feridos, a população civil e o pessoal médico hospitalar sempre e desde sempre há de ser protegido. Então, na verdade, quando a gente fala em voluntariado em tempos de guerra, ainda mais em uma situação dessa, de extrema crise, a gente está assim, no momento mais agudo do conflito, porque ele se inicia há muito pouco tempo atrás, infelizmente, em 21 de fevereiro, quando há a declaração, né, de independência das províncias do Donbass, de Luhansk e Donetsk, e em 24 de fevereiro, a primeira invasão, operação militar propriamente russa, que é o dia que inclusive o Gabriel descreveu, né? O dia fatídico, olha, a guerra agora começou, né? E aí, nesse momento de imediatismo pela vida e pela sua segurança e a dos seus, as pessoas vão se deslocar e vão procurar ajuda em qualquer lugar que seja possível. E aí a gente tem 2 frentes de atuação hoje em dia e de proteção internacional também, porque as pessoas estão saindo dali, não de forma voluntária, por isso que a gente chama de deslocamento forçado. E nesse momento, né, onde há uma suspensão, digamos assim, da tranquilidade, da paz e da regularidade da vivência dentro de um Estado, a gente já tem algumas normas do direito internacional humanitário sendo aplicadas ali, para e passo toda a proteção do direito internacional dos direitos humanos e a possibilidade da proteção do chamado lato sensu, direito internacional dos refugiados. E atacar civis em guerra, normalmente, é um crime de guerra.
Então, a gente também tem toda uma operação do direito penal internacional ou internacional penal. A gente tem uma briguinha aí de nomenclatura, mas para eventuais punições. Tanto é que a professora Silvia Steiner, eu vi uma entrevista dela recente, que já foi juíza, né, de nacionalidade brasileira no Tribunal Penal Internacional, dizendo sobre alguns atos que já aconteceram na Ucrânia e da sua gravidade, de que, em tese, nós teríamos competência do Tribunal Penal Internacional sobre tais atos, a despeito de Ucrânia e Rússia não fazerem parte do tribunal. Bom, doutora, a gente vai ter que fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a faixa de Gaza. Voltamos já, é só um minuto. O Como Funciona Aí está de volta e você já viu a situação na Ucrânia. Agora vamos para Israel, na maior cidade do deserto do Negueb, próximo à faixa de Gaza. É lá que mora a Janine com a família na cidade de Beersheva. Janine, conta pra gente como é viver em zona de conflito. Janine Elamelo, eu sou habitante da cidade de Beersheva, no sul de Israel, no deserto do Negev, e hoje em dia eu sou mestranda em Sociologia na Universidade de Ben Gurion, e eu também trabalho na universidade como ajudante de professor de leitura e ajudante de pesquisa. Beersheva é uma cidade que fica relativamente perto da faixa de Gaza. São 40 quilômetros que distanciam uma área geográfica da outra e em apenas 45 minutos eu posso chegar de carro até a faixa de Gaza, para onde, obviamente, eu não posso passar por conta da situação, né, tanto do conflito entre Israel e o Hamas, e quanto por causa de toda a política que levou à saída de Israel da faixa de Gaza em 2005, quando Ariel Sharon era o primeiro-ministro de Israel. Vou mostrar minha casa para vocês terem uma ideia de como que é a situação minha e da minha família quando um foguete é lançado pelo Hamas, pelo grupo terrorista fundamentalista Hamas, até a minha casa. Eu moro em um apartamento de 3 andares, que fica, como eu já disse, na cidade de Beersheva, e é um apartamento muito antigo. Isso significa que aqui nós não temos um quarto especial para nos abrigarmos, eu, meu marido, meu filho e meu cachorro, se por acaso um foguete for lançado da faixa de Gaza em nossa direção. O que acontece é que em Israel, principalmente desde 2005, com a saída unilateral de Israel de Gaza, mais e mais foguetes são lançados em direção a vários lugares do país, principalmente no sul. Isso levou a uma reforma no modo como as casas são construídas, e em toda casa em Israel, isso é uma lei que existe, que diz que toda casa deve ter um quarto especial para onde os membros da família devem ir em caso de foguetes. Aqui, onde eu moro, não tem, porque, como eu já disse, o apartamento é bem antigo. Isso significa que se um foguete é lançado da faixa de Gaza em direção à minha casa, o que eu tenho que fazer é pegar meu filho, meu marido e meu cachorro, sair de casa como estou saindo agora e ir em direção às escadas. O que acontece é que todas as pessoas, todos os vizinhos têm que ficar na escadaria, onde eu estou mostrando para vocês, para poderem se proteger de foguetes. No ano passado, em maio de 2021, houve uma guerra. E o que aconteceu é que durante dias e dias, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, eu e os membros da minha família tivemos que descer as escadas de pijama, no meio do dia, no meio da noite, e se proteger entre as escadas e as casas.
Voltamos a falar aqui com a doutora em Direito Internacional, Luciana Diniz. Bom, doutora, a gente viu aí a Jeanine em eterna e constante vigília, mostrou até para a gente os mísseis sendo interceptados da janela da casa dela, uma coisa incrível. Eu queria saber quais são os conflitos que existem hoje pelo mundo e de que forma o Conselho de Segurança da ONU tem interferido, tem agido em relação a eles. Aliás, o Brasil voltou aí a ocupar uma posição nesse Conselho de Segurança, né? Sim, exatamente. Na verdade, o Conselho de Segurança, desde 1945, com a Carta das Nações Unidas, ao fim da Segunda Guerra, é o grande órgão da organização responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais. Na verdade, o Conselho de Segurança tem, né, como primazia, primeiro, a tentativa de resolver os conflitos de forma pacífica e, caso não seja possível, se houver um acirramento das hostilidades, aí sim, né, dentro das possibilidades do capítulo 6 e 7 da Carta, principalmente dos artigos 41 para frente, até mesmo participar dos conflitos, mas apenas para fazer cessar as hostilidades e buscar um caminho da paz, as Nações Unidas podem, através de decisões do Conselho, fazê-lo. O Brasil tem um histórico muito grande de inúmeras candidaturas ao posto de membro rotatório do Conselho de Segurança, porque, na verdade, nós temos os 5 membros permanentes e com poder de veto desde o momento em que as Nações Unidas são institucionalizadas, lá atrás, em 45, e os outros 10 cargos do Conselho, que é composto por 15 Estados-membros da organização. O Brasil, sempre que tem a vaga para a nossa região, ele se candidata e é um país muito respeitado na sua atuação do Conselho de Segurança. O problema é que, com o poder de veto dos 5 estados que têm assento permanente, né, quais sejam Estados Unidos, Reino Unido, China, França e Federação Russa, muitas vezes em tempos onde mais o Conselho precisa atuar, ele é paralisado porque é um país por seu interesse e ele não precisa justificar. Quando é um conflito que não suscita diretamente o interesse de uma das partes, por quaisquer razões que seja, isso é claro que do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de quem, como eu, é uma grande humanista, uma internacionalista humanista, é de uma tristeza profunda, mas simplesmente, né, esse Estado veta e aí não há resolução que ampare. Mas, por outro lado, é o Conselho que tem a primazia de estabelecer que, por exemplo, operações de peacekeeping mundo afora, atualmente são 12, nas regiões das chamadas guerras crônicas, né? Nós temos inúmeros conflitos, infelizmente, que se estendem há décadas no planeta, conflitos muitas vezes esquecidos pelo mundo ocidental, como, por exemplo, a chamada Guerra Mundial Africana, entre República Democrática do Congo, Uganda, com a participação do Burundi, há muito tempo, um genocídio tremendo. Enfim, nós temos conflitos em inúmeras regiões do planeta e o da Ucrânia, atualmente, é o que aparece um pouco mais na mídia, tem que estar mesmo nessa posição pela absurda gravidade, que é uma coisa que, se a gente pegar, se estende de há muito, mas principalmente de 2014 para cá, desde a invasão da Crimeia, mas ele estava ali latente, né? E só o nível de litigiosidade crescendo. E o conflito na área onde a Jeanine, infelizmente, né, vai residir, é um conflito de uma dificuldade de análise muito grande, porque nós temos 2 lados antagônicos, uma intolerância de ambas as partes, chama-se o Hamas e outros, né, grupos de grupos terroristas, mas também, do ponto de vista das Nações Unidas, os territórios ocupados por Israel estão ocupados em absolutamente ilegitimidade e ilicitude internacional, porque aquilo ficou resolvido pelo Conselho de Segurança lá atrás, quando da criação do Estado de Israel, dava aos palestinos uma área maior de ocupação territorial, e essas áreas vêm sendo invadidas constantemente desde então, desde 47 e 48, por Israel. Então, é uma questão muito complexa de ser avaliada. Ambas as partes têm parcial razão, né? E as análises são complexas, mas, infelizmente, conflitos em curso no planeta, principalmente os esquecidos na região da África, são muitos, são muitos. Vamos voltar aí a falar com a Jeanine, ela mostra para a gente como são os abrigos públicos antibombas. Jeanine, conta mais para a gente sobre esses pontos de fuga.
além da opção de estar na escada, existem outras opções de abrigo para quem mora em situação de conflito como essa onde eu moro, onde foguetes podem ser lançados assim no meio do dia e podem chegar até a sua casa, infelizmente. Uma dessas opções que existem aqui em Israel são lugares públicos, abrigos públicos que ficam abertos no dia a dia, no qual as pessoas podem simplesmente irem dormir lá ou ficar durante o dia. Ele vai até o subsolo e é muito mais seguro do que simplesmente ficar no meio do prédio e esperar os foguetes pararem de cair. Como vocês podem ver, esse aqui é um abrigo público. Agora, quando aconteceu o que aconteceu ano passado, quando a gente morava aqui em Beersheba, tô tentando abrir e eu não estou conseguindo. Ele deve estar fechado agora, porque nós estamos já há quase um ano sem nenhum foguete ter sido lançado. Tem uma paz relativa nessa última época. Mas realmente, o que acontece é que, como nós moramos muito perto de Gaza, nós temos mais ou menos 30 segundos até o momento em que o foguete é lançado, do momento que o foguete é lançado até o momento em que a gente tem que chegar em um abrigo. E nos últimos anos, eu diria que na última década, a relação entre os judeus e os árabes muçulmanos daqui do sul de Israel vem se deteriorando. Isso levou, inclusive, a um ataque terrorista que houve na minha cidade. E apesar de eu não acreditar que vá haver, de repente, uma paz entre os povos e que tudo irá ser um mar de rosas, eu acredito que de pouquinho em pouquinho, apesar de toda essa realidade difícil na qual nós vivemos, se nós nos esforçarmos um pouco a cada dia, nós podemos chegar em uma situação na qual as pessoas possam se respeitar em paz, e que haja uma coexistência e que haja um conhecimento e um respeito das duas culturas, tanto a árabe e muçulmana quanto a judia. Doutora, a gente viu aí, né, que a Janine relata casos de ataques terroristas fora da faixa de Gaza e que ela também fala sobre respeito entre os povos. E aí eu queria encerrar o programa perguntando sobre se existe o caminho para a paz. Nesse ponto, eu estou 100% com a Janine. Eu acho que existe, eu acho que a gente tem que pelo menos acreditar que esse caminho é possível, do ponto de vista do arcabouço normativo do direito internacional. E nós, brasileiros, pelo menos na postura do Brasil perante a nossa Constituição em tese, artigo 4º, inciso 6, 7 e 8 da nossa Constituição. Nós nos primamos pelo repúdio ao terrorismo, pela defesa da paz, pela solução pacífica de controvérsias. Historicamente, o Brasil tem uma postura muito amistosa com outras nações, de diálogo, de neutralidade, de tentativa de fazer a paz acontecer, mas eu acho que esse é um caminho para quem tem fé na humanidade, quem busca realmente a primazia, né, da paz, para que haja gozo de direitos humanos, para que haja tolerância. Eu me filio 100% a uma ideia de um grande filósofo argelino-francês chamado Jacques Derrida, de que a gente precisa de uma ética da tolerância para esse mundo. Eu sou uma grande defensora desse direito internacional para a humanidade, da humanidade, assim como o grande professor Cansado Trindade, brasileiro, hoje atualmente nosso juiz na Corte Internacional de Justiça. Se a gente não for pelo caminho da paz, para qual caminho a gente vai? Eu, sinceramente, não consigo enxergar outro possível. Bom, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa, no Como Funciona Aí. Enriqueceu muito, né, com as suas observações. Bom, e espero que a gente encontre aí o caminho para a paz de verdade, né, doutora? E é isso, gente. O programa termina aqui, mas na semana que vem eu te espero com mais uma edição do Como Funciona Aí. Você confere a nossa programação no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima. Tchau!